Estamos com Stacey Campbell, ela é diretora do DECOL e também cofundadora da organização Seja um Herói no Canadá. Aqui no Brasil ela ficou mais conhecida depois que um vídeo gravado em Toronto, em uma conferência que aconteceu lá, através dela o Senhor deu uma profecia ao Brasil que hoje estamos vendo se cumprirem através de todos os acontecimentos políticos e econômicos. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade de entrevistar você. E, através de você, Deus deu uma profecia ao Brasil em 2014. Hoje, temos visto o cumprimento dessa profecia. Você acredita que sua vinda ao Brasil, em um momento tão decisivo no governo, tem algum propósito específico de Deus? Just asked by John or not to give a testimony about my son being healed from being a quadriplegic. Não foi nem algo planejado porque o John pediu para eu somente dar um testemunho do meu filho que tinha ficado tetraplégico. And in the middle of me going to share the testimony, e o meu filho foi curado, e no meio quando eu fui compartilhar esse the testemunho, Spirit of God came on me very powerfully. o Espírito de Deus veio sobre mim muito forte. And I began to cry out, Brazil, E eu comecei Brazil, a gritar, Brasil, Brasil, Brazil, Brasil. because I saw in the Spirit that Porque eu vi no Espírito the same impossible things that had happened with my que son being as healed mesmas coisas impossíveis que tinham acontecido, tipo o meu filho sendo curado, were going to happen in Brazil. também Impossible aconteceriam things. no Brasil, coisas impossíveis. Transformation in Brazil. Transformação no Brasil. And so I believe that it's very sovereign that I came this weekend Então eu creio que há algo soberano que eu vim bem nesse final de semana, when the president is being tried for impeachment, quando eles estão fazendo os votos do impeachment, because I believe that everything that can be shaken will be shaken. porque eu creio que tudo que pode ser abalado será abalado, So that the things that cannot be shaken will para que remain. as coisas que não podem ser abaladas permaneçam. And I believe that Brazil is in the process of transformation. E eu creio que o Brasil está no processo de transformação. And that there's a great opportunity now for the church, E há uma grande oportunidade agora para a igreja, you know, to disciple the nation. sabe, para discipular as nações. Jesus said, "Go into all the world Jesus disse, vá por todo o mundo and make disciples of nations." e façam discípulos das nações. And when we as the church E quando nós como igreja look at our circumstances, olhamos para as nossas circunstâncias, not with fear, não com medo, not with disillusionment, não com desapontamento, but with faith, mas com fé, we can believe for impossible things. nós podemos crer por coisas impossíveis. And God has given me extraordinary faith for the E transformation of Deus tem me Brazil. dado uma extraordinária fé para a transformação do Brasil. And I believe that this weekend even could be a catalyst for great transformation. E eu creio até que mesmo esse final de semana pode ser um catalisador para essa grande transformação. If the church responds with faith Se a igreja responder esse momento com fé and get strategies from heaven to bring righteousness and justice e to the receber nation. estratégias do céu para trazer retidão e justiça à nação. My son was playing rugby O meu filho, ele estava jogando rugby and he got tackled in the game e ele foi atacado no jogo and he was instantly a e quadriplegic. ele ficou instantaneamente tetraplégico. And the doctors told us that there was a 95% chance E os médicos disseram que havia 95% de chance that he would remain a quadriplegic que for the rest ele of his life. permaneceria tetraplégico pelo resto da sua And vida. he was only 24 years E ele old. só tinha 24 anos na época. And they said that he had severe spinal cord E damage eles disseram que ele teve um dano severo na espinha dorsal. and that we needed to prepare ourselves that he may never move again. E nós precisávamos estar preparados porque certamente ele não teria mais nenhum movimento. And when I heard the news, E quando eu ouvi a notícia, I went to the Lord eu fui até o Senhor. and I began to say, "It is written." E eu comecei a dizer, está I escrito. began to do what I Eu always comecei a do. fazer o que eu sempre faço. And I went before the throne of E eu grace. fui diante do trono da graça. And I began to ask the Lord to
to pronounce judgment in favor of my E eu son. comecei a pedir ao Senhor para trazer o favor e trazer a justiça sobre meu filho. It's a long story of many E é uma prophetic, longa história de muitas words and palavras proféticas e milagres. but the short story is Mas para encurtar a história, that 5 weeks later my son walked out of the 5 semanas hospital depois do acidente, meu filho saiu andando and daquele he is hospital. 100% E ele healed. está 100% He curado. has full movement of Ele his tem todos entire os body. movimentos de todo o seu corpo. He got married last year. Ele se casou ano passado. But when my son was in the hospital, Mas quando meu filho, enquanto ele estava no hospital, I got an email from an intercessor in eu Brazil, recebi um e-mail de uma intercessora do Brasil. Adna Marquez. She's got married now. I forget her married name. E é a Adna. Adna Marques. Ela acabou de se casar, eu esqueci o sobrenome de casado dela. She said, Stacy, Mas we ela heard disse, about your son's accident. Stacy, a gente ficou sabendo do acidente do teu I want you filho. to know that Brazil is praying for you. Mas eu quero que você saiba que o Brasil está orando por And she você. told me that the day of the accident, E ela me disse que no dia do acidente from Brazil, do Brasil, the Lord spoke to her about me. o Senhor falou com ela sobre Told mim her to take the whole day off. e disse para ela separar Do todo nothing aquele but dia pray e não for fazer me mais and my nada a family. não ser orar por mim e pela minha família. That was before she knew of the accident. E isso, Deus falou com ela mesmo antes do acidente ter acontecido. And she said late in the afternoon she had a very clear vision. E Deus disse que no final da tarde ela teve uma visão muito clara de Deus. And in the vision, the Lord showed her exactly the prayer that I had prayed. E na visão Deus mostrou para ela exatamente a oração que eu havia orado sobre o meu filho. And so on the day of my son's accident, Brazil was praying for me. Então, no dia do acidente do meu filho, o Brasil estava orando por mim. I always say that's why I love Brazil, E é por isso que eu amo o Brasil, because it's full of Brazilians. porque está cheio de brasileiros. And but then she mobilized many people in the nation to pray for my son. E aí ela mobilizou muitas pessoas na nação para orar pelo meu And filho. when I was in Toronto that day, E naquele dia em que I eu wasn't estava em thinking of Toronto, Brazil. que eu fui dar o testemunho do meu filho, eu nem estava pensando no But God Brasil. had spoken to me that the miracle of my son. Mas Deus falou comigo que o milagre do meu filho. Chuck Pierce had a word that the year of my son's Sabe, o accident, Chuck Pierce, no ano do acidente do meu filho, teve uma palavra. that Judah would go first. Que Judá iria na frente. My son's name is Judah. E o nome do meu filho é Judá. And I believe that Judah is the healing of a quadriplegic. E eu acredito que o Judá, ele expressa essa cura do The tetraplégico. body that was immobilized. Ou seja, um corpo que Couldn't estava walk, imobilizado, não couldn't podia move. andar, não podia se mover. It was absolutely frozen. Absolutamente paralisado. Was a sign for about what God is going to do in the earth. E a cura dele é um sinal sobre aquilo que Deus queria fazer na terra. Many times in the Bible, the families of the prophets were signs to what God was doing in the Muitas nation. vezes na Bíblia, as famílias dos profetas eram sinais daquilo que Deus queria fazer na He nação. said, Ezekiel, your wife who you love is going to die tonight. Ezequiel, a tua esposa que você ama vai morrer hoje à noite. Isaiah, go into the prophetess and you will give birth to a son and this will be his name. Isaías, vai, profetiza, você vai dar à luz a um filho, esse vai ser o nome. Hosea, go marry the prostitute. Oséias, vai, casa com a prostituta. And I don't know why, but the families of the prophets lived the prophecies. Assim, eu não sei porquê, mas muitas vezes as famílias dos profetas vivem a própria profecia, muitas And vezes. so Judah going first E essa palavra de Judá ir na frente, is a ir testimony adiante, that God is about to do the é um impossible in the earth. testemunho de que Deus está para fazer o impossível na terra. But specifically for Brazil. Mas especificamente para o Brasil. 2 years ago in Toronto, 2 anos atrás, em as I was Toronto, telling the prophecy of Judah, quando eu estava contando a God profecia said do it's Judá, Brazil. Deus disse Brasil, Brazil. Brasil, And Brasil. I believe if the church rises, the body of Christ in Brazil E eu rises creio now, que se a igreja, o corpo de Cristo se levantar no Brasil that agora, miracles of transformation are going to happen in this que nation. milagres de transformação vão acontecer nessa Some nação. people might look at the situations in Brazil. E algumas pessoas podem olhar a situação do Oh, and say that's Brasil e impossible. dizerem, isso é You know, impossível. that we have no faith. Nós não temos We're fé. just
discouraged. Nós estamos We're desencorajados, cynical. estamos But I say cínicos, no. mas eu declaro This is an não. opportunity Essa é uma oportunidade for God to do for God to do impossible miracles. de Deus fazer milagres impossíveis. And if the church receives this word with faith, E se a igreja receber essa palavra com fé and they wage war with this prophecy. e se travarem guerra nessa profecia, Daniel took a 70-year-old prophecy of sabe, Jeremiah. Daniel pegou uma palavra de Jeremias que já fazia 70 anos que tinha sido liberada. Elijah took a 3.5-year-old prophecy. Elias se baseou numa profecia de 3 anos And e they meio. began to pray into them. E eles começaram a orar essas When the profecias. time came. Quando o tempo And veio. now is the time E agora é o to take the tempo prophecy para pegar a for the profecia transformation of para a Brazil transformação do and Brasil pray it like never e orar before. como nunca Because I antes. know it's the will of Porque eu God. sei que é a vontade de Deus. Jesus said, the Psalm 2 says, ask of me, I will give you the nations. Salmo for your 2 hand." diz, peça-me e eu te darei as nações por Jesus herança. said, pray that his will is done on earth like heaven. Jesus disse, ore para que seja feita a vontade do Pai na terra, And assim como no céu. specifically, Então, Brazil especificamente, o has to Brasil see this hard season as an tem que opportunity. ver esse tempo difícil como uma oportunidade, As everything's being exposed, onde tudo está sendo exposto. there are solutions in God Existem soluções em Deus for a reformation, para uma reforma, for para uma transformation, transformação, for the ending of injustice. para o fim da injustiça. And I know that God, if you ask Him, if you pray, E eu sei que Deus, se você pedir a it Ele, se is você the orar, will of é a God vontade that dele great transformation happens que in uma Brazil. grande transformação That aconteça the no Brasil. impossible happens Que o impossível and aconteça Brazil becomes an example to other e o nations. Brasil se torne um exemplo para outras nações. And I believe that Brazilian intercessor prayed for impossible things for me. E eu creio que o Brasil, como intercessor orou por coisas impossíveis para mim. And they happened. E isso aconteceu. And I'm praying for impossible E things agora for Brazil, eu estou orando por coisas impossíveis para o that they Brasil happen. que aconteçam. O que você acha que falta para que essa geração vivencie o avivamento? I think if you only have the anointing of the Holy Spirit, Se você somente tiver a unção do Espírito Santo, but you're not rooted and grounded mas in the não Word of estiver God, enraizado e fundamentado na palavra de that you're Deus, like Jesus said, you have no roots. é tipo como Jesus disse, você não tem raízes. And you might have an experience, but Você no pode ter uma roots. experiência, mas não ter raízes. But Psalm 1 says, blessed is the man that does not walk in the Mas counsel Salmos of the 1 ungodly, diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho but dos his ímpios, delight is in the law of the Lord. mas medita na lei do Senhor. And then he will be like a tree. Esse homem será como uma Planted. árvore And that tree, it has living water all around plantada. it. E diz que essa árvore tem água ao redor And it's dela. always drawing E está living water. sempre, sabe, sendo regada por And essas there águas. you bear fruit in E every aí dá season. fruto em todas as estações. You bear fruit in revival. Você dá fruto no avivamento, In summer, you bear fruit você in dá fruto no winter. verão, no You bear fruit inverno, in fall. você dá fruto no Doesn't outono, matter. não importa. Every season of your life is fruitful. Todo o tempo da tua vida vai ser frutífero. And so that's why we wrote this book. Então é por isso que a gente escreveu esse livro. Because we want to get people back into Porque a gente meditating quer trazer as pessoas de volta na meditação on the Word of da God. palavra de Deus. Mike Bickle Mike Bickle wrote the foreword for this fez book. o prefácio desse livro. From IHOP in Kansas Ele City. é do founder. IHOP, o fundador do IHOP em Kansas City. Because my husband was a pastor. Porque o meu marido era um pastor. And he had been a missionary in E Nigeria. ele tinha sido We missionário na had, Nigéria. we had this outpouring of the Holy E nós Spirit. tivemos esse derramamento do Espírito He'd been Santo. to Baptist Bible College. E ele frequentou a And, faculdade his batista. whole Christian life he was an evangelist. Sabe, a vida inteira dele, meu marido foi um evangelista. But he didn't pray. Mas ele não orava. Because he said, well, why would I ask God to do something when he already told me what to do? I'm just going to do it. Porque ele sempre pensava assim, por que eu vou pedir para Deus fazer algo quando ele me disse já o que eu tenho que fazer? Então eu But só vou when lá e vou fazer o que the ele me disse. Spirit of God fell on our Baptist church, Mas aí o Espírito de Deus caiu sobre a nossa one igreja of the batista. first things, E uma das primeiras coisas, through prophecy, God told us to do através da profecia que Deus nos disse para fazer, was to pray. foi orar.
And so my husband went to Mike Bickle Então o meu He marido heard foi falar com o Mike about Bickle, this guy that porque prayed ele all the time. havia ouvido falar desse cara que orava o was tempo todo. Years before he started Isso the foi house. anos, mesmo anos antes de o Mike Bickle começar a casa de oração. he started to just listen to him and said, just like the disciples teach us to pray. E ele começou a ouvir o Mike Bickle, tipo como os discípulos com Jesus nos ensina a orar. Because you can be anointed with no prayer life. Mas porque você pode ser ungido e não ter vida nenhuma de oração. Because the gifts of God are free. Porque os dons de Deus são God gratuitos. gives some to be apostles, prophets. Deus deu alguns para They're all serem free. apóstolos, profetas. Então todos os dons são gratuitos, eles são dados gratuitamente. But developing a relationship with God Mas desenvolver um relacionamento com Deus takes time. leva tempo. Every relationship is built in time and Cada space. relacionamento, todo relacionamento é construído com tempo. And so when we had this great call to pray, and E a gente então começou a sentir esse grande chamado para orar. my testimony is different. O meu testemunho é diferente. I prayed since a teenager, Eu tenho uma vida de oração desde que eu sou adolescente. and I always prayed the E Bible. eu sempre orei a Bíblia. And I stumbled by accident onto the ancient practice of what they call the Lectio Divina. E eu acabei caindo por acidente numa prática já antiga que eles chamam de what's the name? Lectio Divina, the divine. Que se Divina. chama Lectio Divina, que é essa meditação divina, essa leitura divina. But in biblical terms, it's meditating on the law of God. Ou seja, em termos bíblicos é meditar na lei de Deus. In Joshua 1:8, Josué 1:8. you will meditate on this law. Você vai meditar nesse livro da Then lei. you will be prosperous E então você será próspero and successful. e bem-sucedido. So if you want to be Então prosperous se você quer and ser próspero e successful, bem-sucedido, if you want to be able to bear fruit in se every você quer dar season, fruto em todas as estações, if you want to, get the revelation of God se você Himself, quer receber a própria revelação de Deus, I mean, the Word of God is so complete a palavra de Deus é tão completa that you cannot add one word to que it. você não pode adicionar nenhuma You can't palavra a take ela. anything E out você of não it. pode tirar nada Revelation dela. 22. É Apocalipse 22. And it is the greatest E é a revelation maior of God revelação that we have. de Deus que nós temos. Everything comes from the Word Tudo of God. vem da palavra de Deus. And so we just want to get people, Então, a generation, nós queremos que as pessoas, uma geração not inteira, just anointed with power, não sejam somente ungidos com poder, but deeply mas mais do grounded que in the isso, sejam scriptures, profundamente enraizados nas Escrituras, so that they have the sword of the para que Spirit, então eles which is tenham a the word of palavra God. do Espírito, que é They have the que é shield of a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé. Faith comes by hearing, and hearing by Pois the a word fé of vem God. pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. They have, shoes of the gospel, Tipo, which eles is têm the word calçado of os seus God. pés na pregação, na preparação do Evangelho. The belt of truth, thy word Sabe, is o truth. cinturão da verdade, a tua palavra é a verdade. And the helmet of O salvation, capacete da salvação, through Jesus, through sabe, faith in através de Jesus. Jesus, a fé em I mean, Jesus. all of all of our weapons of Todas warfare, as nossas armas de guerra they come through the word of God. vêm pela palavra de Deus. And so we need for this generation to stand in this critical hour. Então nós precisamos que essa geração se levante nessa hora All crucial. over the world there are great crises. Por todo o mundo existem grandes crises. Wars, rumors of wars, economic Guerras, rumores de crisis. guerras, crises econômicas. Just tumult in the nations. Why Sabe, the nations rage. As nações estão assim, rugindo mesmo. But a people that know their God Mas um povo que conhece o seu and Deus meditating on the Bible e gives you the medita knowledge na of God. palavra, e através dessa meditação eles recebem o conhecimento de They will be Deus. strong in this Esse hour. povo será forte nesse So tempo. if I could give one counsel Então, se eu pudesse dar um conselho to the next generation, para a próxima geração, no matter what their gift, anointing, não seja qual for a unção ou os dons deles, is let your secret life o meu conselho é: deixe que a tua vida in the Word of secreta God esteja apoiada na be palavra de shouted Deus. from the rooftops. E essa palavra seja Get proclamada nos into the Word of telhados. God. Mergulhe na palavra de Deus. Qual a importância de ativar o ministério profético na igreja brasileira? Is 1 Corinthians 13, É que em 1 Coríntios 13, 1 Corinthians 12.
e 1 Coríntios So 12. there you see a list of gifts in 1 Corinthians 12 and 13. Então você, no Healings, 1 Coríntios 12, você vê uma lista de dons, curas, martyrdom, milagres, giving all you have to the poor, tudo que você tem para os mercy. pobres, misericórdia. And says, desire eagerly these gifts E a Bíblia diz, deseja ardentemente esses dons, Especially, especialmente more than any mais other do que one, qualquer outro, especially prophecy. o de profecia. And I think that, because the Bible says that the testimony of Jesus Porque himself a Bíblia diz que o próprio testemunho de Jesus is the spirit of é o prophecy. espírito da profecia. And Ephesians 4 says God gives E apostles, Efésios prophets, 4 diz, evangelists, Deus pastors, dá teachers, apóstolos, profetas, mestres, pastores, to equip the evangelistas, saints para for the work of equipar os ministry, santos para until o we come to the ministério, knowledge of God, até eles mature. chegarem ao conhecimento de Deus e à maturidade. And if you take prophecy out E of se você tira a profecia, can you imagine você pode imaginar having a local church ter uma igreja local without the testimony of sem o Jesus, testemunho de Jesus, without the spirit of sem o prophecy? espírito da profecia? Can you build a church? Será que você Can you pode equip the construir saints? uma igreja e equipar os If you santos? take prophets Se você out. tirar os profetas, So we'll never get the until unless we add the então a gente nunca prophets. vai chegar o até o amadurecimento e o conhecimento se a gente não tiver também os profetas. And John 14 says, "The one who loves me E João 14 diz, aquele que me keeps ama, my commandments. guarda os meus comandos. And to the one who loves me, my Father will love E aquele me. que me ama, o meu Pai o amará. And we will come and I will disclose myself. I will E give viremos revelation e nos of myself." manifestaremos, daremos uma revelação de nós mesmos. The greatest, that's a reward. Essa é a recompensa. Revelation, the disclosure of Jesus himself through the gift of prophecy. É essa manifestação da pessoa And de so, Jesus através do dom da profecia, porque Brazil Apocalipse diz que o espírito da must- profecia é o testemunho de Jesus. Brazil must not only embrace the gift of prophecy, Então o Brasil precisa não somente abraçar o dom da profecia, eagerly desire especially prophecy. mas eles devem ardentemente desejar especialmente They a must profecia. train up their prophets Devem treinar os seus to profetas prophesy clearly. para profetizar claramente. Train up the people to judge and weigh and test prophecy. Treinar o povo para julgar e esperar e testar a But because profecia. it's critical to building Porque a é mature crítico, church é importantíssimo construir uma igreja madura in the nation of na Brazil. nação do Brasil.